Eu sempre disse, a imprensa tem que ser livre. Claro, não pode haver asfixia. Mas a desgraça brutal é que hoje existe uma asfixia. A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Quer dizer, então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, é que ela deve ser livre, mas tem que ser responsável. É preciso que, num governo preocupado com a nação, que o órgão de comunicação seja apenado. Tem que existir uma lei de imprensa que faça com que ele não possa iludir a população. Deixe-me ir. A comunicação sempre foi uma das ferramentas mais poderosas da sociedade. E justamente por isso, ela também se torna alvo de controle. Durante a ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1975, a liberdade de expressão foi profundamente atacada. Jornais, músicas, filmes e programas de televisão eram censurados. Muitas informações nunca chegavam à população. Eu não era escritor, não era jornalista, mas eu sentia censura no dia a dia. Você ia no cinema, o que abria? Ministério da Justiça, Serviço de Censuras e Invenções Públicas lá. Quer dizer, aquele filme era liberado. É isso. E, infelizmente, nós passamos por isso 20 e tantos anos. Enquanto a população buscava informação, o governo controlava aquilo que podia ou não ser divulgado. As imagens não revelam apenas a presença militar, mas também o controle exercido sobre as vozes que tentavam informar e questionar. Filmes, jornais, programas de rádio e televisão passavam pela censura antes de chegar ao público. Qualquer conteúdo considerado uma ameaça ao regime podia ser proibido, alterado ou simplesmente desaparecer. Mas meu pai tinha medo de eu ser preso pelas minhas tendências, né? Eu tinha revistas chinesas, russas, meu pai jogou tudo fora. A minha mãe jogou os livros todos dentro da água. Em um período marcado pelo medo e pelo silêncio, em meio ao silêncio imposto, muitas histórias permaneceram ocultas por anos. Hoje, a censura não acontece da mesma forma que na ditadura militar. Porém, novas formas de manipulação e controle da comunicação surgiram. A história mostra que controlar a comunicação é uma forma de controlar pessoas. Por isso, lembrar do passado é essencial para proteger a liberdade no presente. A comunicação vem sendo atacada desde sempre, né? A gente costuma dizer que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão são pilares da democracia. Então, se qualquer tentativa de golpe, de ataque, a comunicação está sempre como um dos alvos, né? Com os alvos prioritários. E esse ataque vai evoluindo à medida que o tempo vai passando. A gente já teve, por exemplo, na época da ditadura, que é um passado recente do Brasil, os jornalistas eram mortos, eram presos, redações fechadas, tinham censores, né? A censura era muito rígida, os censores ficavam dentro das redações, então tem aquela coisa clássica, né, de sair uma receita de bolo na primeira página porque uma matéria foi censurada. E hoje os mecanismos são diferentes. As redes sociais ampliaram, sim, a possibilidade de expressão, mas também ampliaram a possibilidade de ataque. Então, acho que hoje as redes sociais são a principal via. Acho que são duas as principais vias de ataque à comunicação como esse elemento de garantia da democracia. As fake news têm um poder destrutivo, não só para o jornalista, para o profissional jornalista, mas para a sociedade como um todo. Então, a gente viu na época da epidemia, da pandemia de Covid, o tanto de gente que deixou de procurar tratamento por conta de fake news, o atraso de vacina, enfim, muita gente que com certeza morreu em consequência
de notícias falsas e de desinformação que circularam durante aquele período. E, infelizmente, isso continua circulando até hoje. Eu acho que a gente tirou um pouco o foco da questão de saúde, mas ainda hoje tem gente que descredibiliza a vacina, associa a vacina da gripe ou da Covid com doença cardíaca, que não tem nenhum fundamento. Enfim, as fake news são uma ameaça ao jornalismo, mas são uma ameaça à sociedade. A censura mudou de forma. Sem liberdade de expressão, não existe democracia. Esse conteúdo não pode ser divulgado.